Fala, galerinha. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia, meu povo do nono ano? Então, galera, aqui é o Diggs para mais uma aula de redação com vocês, certo? Espero que vocês estejam todos bem, espero que estejam saudáveis aí em vossas casas, certo? O prof já está com saudades também, né? Não vejo a hora, assim como vocês, de voltar para a escola, né? E ter as nossas aulas presenciais ali, aquela proximidade que a gente gosta tanto. Porém, meus queridos, enquanto isso não for possível, né? É, a gente tem de respeitar e também nos cuidar, certo? Por isso, vamos fazer os nossos trabalhos, o prof aqui em casa, vocês aí na casa de vocês, tudo bem? E como nós estamos aprendendo um gênero novo, né, notícia, então o prof já vai passar uma para vocês treinarem, para vocês começarem a entender, né, a prática da notícia, como é colocar isso num papel, como seria fazer isso no vestibular, depois, futuramente, né, ou numa redação na escola, tudo bem? Galerinha, a proposta que o Prof traz de notícia para vocês hoje tem esse título aí, né? Desastres ecológicos causados pelo homem. Opa, Digão, mas se é desastre ecológico, não é causado pelo homem. Gente, isso daí gera bastante é, discussão e tal, né? Sobre se é certo, se é errado falar assim. Só que a gente vai pensar no seguinte, eu vou explicar para você o que o Prof quis dizer com isso, desastres ecológicos causados pelo homem. Galera, a gente vai pensar em desastres que têm afetado a natureza, a ecologia de algum modo, né? Então, que afetou uma montanha, que afetou um rio, que afetou a cidade de algum modo, ou a parte rural, enfim, que tem afetado ecologicamente alguma coisa. Porém, meus queridos, isso aconteceu devido à causa humana, ou seja, devido a uma construção, devido a uma falha, devido a alguma coisa humana que tenha gerado esse problema ecológico. Tudo bem? Então é isso que a gente vai trabalhar nesta notícia. Tudo bem? Galera, só para ficar bem claro, vocês vão ter de noticiar, né, um desastre que tenha acontecido devido à ação humana, tá? É isso que vocês vão contar na notícia de vocês. Mas, para isso, o prof vai trabalhar com vocês alguns desastres que já aconteceram, né, no decorrer dos anos no mundo inteiro, para vocês terem algumas ideias. Logicamente, vocês não vão poder noticiar um desastre que já tenha acontecido. Tudo bem? Vocês vão ter de criar um desastre novo que tenha acontecido na sua região. Tudo bem? Vai ter de inventar um desastre. Só que sabendo de outros que já existiram, você consegue pensar, né, por semelhança em alguma coisa. Então, você consegue ter algumas ideias, certo? Para isso que o prof vai mostrar para vocês, algumas até a gente chegar no nosso comando e aí o prof explica. Beleza? Ok. Galerinha, a poluição em Minamata, né, que aconteceu em 1954. Galerinha, lá em Minamata, no Japão, alguns animais começaram a ter convulsões e comportamento alterado, certo? 2 anos depois, em 1956, o problema foi observado também em seres humanos. Seres humanos começaram a ter um comportamento estranho, que além de convulsões, apresentavam descontrole nas suas atividades motoras normais. Uma doença que ficou conhecida como mal de Minamata. Então, pensa, as pessoas começaram a perceber que os animais estavam tendo convulsões, depois as pessoas também passaram a ter, aí muitas pessoas morreram. E ninguém sabia por que isso acontecia, por esse mal de Minamata. E aí, galera, após vários estudos, eles descobriram que a causa do problema era a contaminação do oceano por mercúrio e outros metais pesados, o que levou à contaminação de peixes, que eram a principal fonte de alimentação da população. Então, como muitas empresas, né, em seus dejetos e, enfim, os seus lixos que eram jogados nos rios e tal, acabaram jogando muito mercúrio. Tá? E aí depois descobriram que muitos animais tiveram problemas e pessoas também tiveram problemas de saúde devido a essa ação. Então, né, galera, isso é um desastre, essa poluição aí é um desastre ecológico e foi causado pela ação humana porque esse mercúrio não foi parar sozinho ali no rio, né? Foi porque pela ação humana chegou até lá de algum modo, certo? Então aí temos um primeiro exemplo. Ah, Digão, na minha notícia eu posso falar disso? Você pode falar que alguma empresa da sua região acabou jogando metais pesados como o mercúrio, né? E isso fez poluir um rio da sua cidade. Todo mundo que se alimentou de peixes ou todo mundo que teve contato direto com essa água acabou tendo problema de saúde, né? Que muitos animais morreram ali, acabou
com a fauna da região, certo? Você pode contar alguma coisa desse estilo. Tem a ver com esta notícia que a gente acabou de ver, tá bom? Galera, um outro desastre ecológico acontecido no mundo, né, que também foi causado pela ação humana, foi esse daí, né, o vazamento em Bhopal, em 1984. Galerinha, em dezembro, né, de 1984, uma fábrica especializada em pesticidas, né, em venenos, em Bhopal, na Índia, foi responsável por lançar na atmosfera 40 toneladas de gases letais. Pensa, galera. Incluindo-se o metil isocianato, né? Logo após o acidente, milhares de pessoas morreram. Entretanto, galera, as mortes não pararam por aí, pois as consequências da contaminação apareceram ao longo de meses. Durante meses, pessoas foram morrendo por conta desse veneno que foi lançado, né? Várias pessoas apresentaram cegueira e falência dos órgãos. Crianças nasceram com problemas congênitos. Estima-se que 15 mil mortes tenham ocorrido por causa do problema, e cerca de 500 mil pessoas foram afetadas. Além disso, vários animais mortos ficaram espalhados pelo local, o solo e a água ficaram contaminados com metais pesados e derivados de cloro cancerígeno. Pensa, galera, Digão, isso aí acontece, é um acidente, é um desastre. Sim, é um desastre. Mas ele foi causado pela ação humana? Sim, foi pela ação humana que aconteceu um acidente, né? Se ninguém tivesse feito uma fábrica de pesticida ali ou colocado algo ali que pudesse explodir, o problema não teria acontecido, né? Então não foi a própria natureza que causou isso, foi uma ação humana, certo? Então, Digão, como que eu posso colocar isso na minha notícia, no meu texto? Não, você pode falar que na sua região tem uma fábrica de venenos ali, e aí acabou acontecendo uma explosão, algo do tipo, e esse veneno foi lançado em toda a região, e isso acabou contaminando animais, alimentos, pessoas, enfim, tudo que pode ser danoso aí para o mundo, beleza? Galerinha, um outro que é muito conhecido, esse é famosíssimo, né? Ele é sempre trabalhado em aulas de história e tal, enfim, que é o desastre de Chernobyl, que aconteceu em 1986, certo? Galera, este acidente em Chernobyl, na Ucrânia, ele ocorreu no dia 26 de abril de 1986, quando um reator de energia nuclear explodiu, liberando uma grande quantidade de material radioativo no ambiente, provocando um incêndio que durou 10 dias. Esse acidente também provocou uma chuva radioativa, que pôde ser verificada na Inglaterra, né, na Europa Ocidental, na Escandinávia, na União Soviética e até no leste dos Estados Unidos. Então, pensa, galera, foi lá em Chernobyl, e aí na Ucrânia, né, na Europa, e até depois, atravessando o oceano lá nos Estados Unidos, pôde sentir os problemas causados por esse desastre de Chernobyl. Certo? Galerinha, o governo soviético admitiu 15 mil mortes, tá? Mas órgãos não governamentais estimam mais de 80 mil mortes, e alguns até mais que isso, tá bom, galerinha? Então, houve uma explosão, né, de um reator de energia nuclear, e aí grande quantidade de material radioativo foi para tudo quanto é lado. Até hoje se visita, né, Chernobyl, para ver onde é que foi essa explosão, o que aconteceu, né, deu muito pano para manga isso. Tem até uma imagem aqui, ó, galerinha, tá vendo ali bem no meio da imagem, aí você percebe onde é que foi a explosão e destruiu o prédio, né, o local ali onde fica, e esse material radioativo foi pelo ar, né, para muitos lugares, para muitos locais, né, chegando, afetando muitas pessoas, foi um grande desastre da história aí. Digão, como é que eu posso colocar isso no meu texto? Posso contar a história de Chernobyl, né? Gente, pelo amor de Deus, não vai falar que tem um reator nuclear na sua região aí, tipo Maringá, Sarandi, Mandaguaçu, né? E aí explodiu o reator nuclear que acabou. Por favor, né? A gente sabe que é, a notícia, galera, ela precisa ter um pezinho na realidade, tá? Por mais que seja uma coisa inventada, tem que ser uma coisa possível. Tudo bem? Então tomem cuidado com a coisa que você vai inventar, né? Pode inventar uma coisa menor, mas não precisa ir tão longe assim, tá? Que fala que tem bomba nuclear em Sarandi ou em Paysandu. Tudo bem? Cuidado, hein, galera? Para não ficar muito viajado, tá, gente? É sério, de verdade, se não fica muito viajado, aí parece que não faz sentido, tá? Aquele texto. Tudo bem? Tem que ter um pouquinho, assim, de noção. Tudo bem? Beleza. Galera, na história, além de todos esses, né, tivemos também o vazamento de petróleo no Golfo do México. A gente já está chegando no Brasil, tá, galera? A gente vai falar um pouquinho sobre os desastres ecológicos causados aqui.
Esse aqui foi em 2010, e ele ocorreu uma explosão na plataforma da British Petroleum Deepwater Horizon, certo? No Golfo do México. Galerinha, o acidente matou 7 trabalhadores e desencadeou a liberação de aproximadamente 5 milhões de barris de petróleo no oceano, certo? Uma semana após o acidente, foi relatada a morte de 6 golfinhos e 40 tartarugas marinhas, além de várias espécies de peixe. O petróleo espalhou-se por cerca de 1.500 quilômetros e até os dias atuais, compostos químicos do petróleo são encontrados na região. Então, um vazamento de petróleo no Golfo do México, isso sim pode acontecer no Brasil, né? Vamos supor que você se coloque aí numa posição de que mora na praia e tal, e aí você fala que um navio ali acabou teve uma explosão, uma coisa assim, e liberou petróleo no mar e tal, isso afetou a fauna, a flora da região, inclusive as pessoas, né? E aí você pode ir além, tá, galera? Na sua notícia você pode falar, muita gente não tinha nem como trabalhar, porque trabalhava da pesca, e aí com o petróleo na região, as pessoas não tinham o que fazer. Enfim, você pode ir longe aí na sua notícia, tá? Você pode ser bem criativo e usar algo do tipo. Você não vai contar a história do Golfo do México, mas você pode falar que teve um outro tipo de vazamento de petróleo, por exemplo, na sua região, na sua cidade. Tudo bem? Então, para a gente usar aqui como ideias mesmo, né? Como um ponto para se partir, para você conseguir pensar na sua própria notícia, na sua própria ideia. Beleza, meus queridos? Estão acordadinhos aí? Estão prestando atenção? Galera, por favor, tá? Se ficar com dúvida na hora de escrever, volta na explicação. Essas aulas ficam disponíveis também no YouTube, tá? Você pode ver de novo no plural, que é o lugar onde você deve ver primeiramente, e depois você pode procurar essa aula, tá? Então, se ficar com dúvida e tal, volta aqui na aulinha, beleza? Ok. Cidadãos, e aí o rompimento da barragem de rejeitos de Mariana, né, galera? Então, aqui no Brasil, nos últimos tempos, a gente viu dois desastres ecológicos muito grandes causados por ações humanas, inclusive de empresas, né, relacionadas, que são esses rompimentos de barragem, né, de Mariana e depois de Brumadinho. Tudo bem? Galera, esses desastres são considerados um dos maiores do universo, certo? E, sim, foi causado pela ação humana, porque houve uma barragem que foi construída pela ação humana e foi rompida pela falha humana também, que não prestou atenção, não construiu direito ou não verificou se poderia acontecer algum problema, certo? Então, em 2015, tivemos o rompimento da barragem de rejeitos de Mariana. Essa tragédia foi o maior acidente da história com rejeitos em volume de material despejado. Olha o tamanho do problema, galera. Presta atenção. Problemão, né? O acidente ocorreu em virtude do rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da empresa Samarco, né, que liberou 62 milhões de metros cúbicos de lama. O acidente levou várias pessoas à morte, além de poluir rios e matar diversas espécies de animais e plantas. Ah, Digão, ok, vou noticiar então o que aconteceu em Mariana, no meu texto. Não, né, gente? Você tem de criar uma notícia nova. Ah, mas eu posso falar que teve um rompimento de uma barragem? Sim, um rompimento de uma barragem numa cidade diferente. Você não vai falar que foi esse tanto aí de metros cúbicos de lama, você vai falar um outro número, você vai explicar quantas pessoas morreram, o que aconteceu com essa poluição dos rios, quais são as espécies que foram afetadas ali, de animais e plantas. Você vai ter de criar uma notícia nova, mas você pode contar na sua notícia que houve o rompimento de uma barragem, por exemplo. Tudo bem? É para você ter como ideia. Galerinha, essa de Mariana foi muito trágica, né? E aí, em seguida, isso foi em 2015. Aí, quando a gente achava que não poderia piorar, né, que não teria isso não aconteceria mais, porque, lá em 2015, quando aconteceu a de Mariana, as pessoas poderiam ficar um pouco mais espertas, né? Correr atrás de verificar as outras barragens para que isso não voltasse a acontecer. Porém, em 2019, o que aconteceu? Novamente um rompimento da mesma empresa, tá? Aconteceu aqui no Brasil, inclusive na mesma região. Mariana e Brumadinho são duas regiões próximas ali em Minas Gerais, né? Onde tem várias barragens. E aí o problema aconteceu novamente, certo? Então, acompanhando a leitura aí, olha lá. O rompimento da barragem de Brumadinho em 25 de janeiro de 2019 resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil. A barragem de rejeitos classificada como de baixo risco e alto potencial de danos era controlada pela Vale SA
e estava localizada no Ribeirão Ferro Carvão, na região do Córrego do Feijão, no município brasileiro de Brumadinho, a 65 quilômetros de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. Beleza. Galerinha, a Samarco, que era a empresa que fez a barragem ali de Mariana, né, como a gente acabou de ver no slide anterior, também é uma das vertentes da Vale, tá? Então é a mesma empresa que causou o problema aí. Beleza? Galera, o rompimento resultou em um desastre de grandes proporções, considerado como um desastre industrial, humanitário e ambiental, com mais de 200 mortos e cerca de 93 desaparecidos. Esse número foi mudado depois, tá, galera? Depois começaram a achar muito mais pessoas. O desastre pode ainda ser considerado o segundo maior desastre industrial do século e o maior acidente de trabalho do Brasil. Tá? O presidente da Vale, o Fábio Schaafsman, né, em entrevista coletiva, salientou que na tragédia de Brumadinho, o dano humano será maior. Diferente do rompimento da barragem de Bento Gonçalves de Bento Rodrigues em Mariana, que também era controlada pela Vale S.A. e está a menos de 200 quilômetros de Brumadinho. Então, disse, né, o presidente da Vale que o dano de Brumadinho seria ainda maior que o de Mariana, né, causaria ainda mais danos para as pessoas. Complicado, né, galera? E aí, a gente fica pensando, né, e essa empresa sofreu o quê? O que aconteceu com ela? Qual foi o tamanho da multa? Alguém foi preso? O que se faz quanto a isso, né, galera? E aí, não se fala mais sobre isso, né? Não se fala mais, tá tudo bem, a Vale continua trabalhando tranquilamente, né? Os problemas continuam, tá? Essas cidades sofrem até hoje, Brumadinho e Mariana sofrem até hoje com esse problema. Então, tipo, escolas foram arrasadas, universidades, tipo, as pessoas ficaram sem emprego, sem trabalho, sem casa, tipo, causou danos enormes e até hoje nada de ajudar, nada de resolver, nada de punir, né? No Brasil acontecem esse tipo de coisa, tá? Ah, Digão, na minha notícia eu posso falar que teve algum tipo de punição, aplicação de multa, alguma coisa com essas empresas que causaram danos, né? Que causaram esses desastres? Pode, nada impede que você coloque isso na sua notícia. Só que a notícia, galera, ela é na hora, não é? Então, tipo assim, não tem como você resolver todo o problema, falar inclusive o que aconteceu com a empresa, né, qual tipo de multa foi dada e coisa do tipo, em uma notícia tão rápida, né? Você tem de noticiar o que aconteceu, o que acabou de acontecer, que é o desastre, ok? Aí os desdobramentos você pode colocar até no final da sua notícia. No decorrer dos dias será apurado o fato, as causas do rompimento e tal, e a polícia está investigando para saber se teve alguma ação, enfim. Aí você vai contar isso no seu texto, né, de modo a falar o que ainda pode acontecer. Mas você tem de contar a notícia da hora. O que aconteceu? Qual foi o desastre? Tudo bem? Ok. Galerinha, aqui tem uma foto de Brumadinho, né, para vocês verem. Essa lama toda aí, galera, que a barragem, quando ela cai, né, quando ela sofre um rompimento, toda a parte de lama que fica presa ali na barragem sai. E isso daí saiu arrastando tudo que estava pela frente. Logicamente, a barragem não é numa região cheia de casas, por exemplo. Só que isso chegou até a cidade e acabou com tudo, certo? Então, é um problema de realmente ecológico de grandes proporções, né? Inclusive, o de Brumadinho foi tratado como o maior acidente de trabalho do Brasil, né? Muitas pessoas que estavam trabalhando lá na hora sofreram danos, alguns sobreviveram para contar a história, né? Então a gente vê aí até hoje tem algumas pessoas que mostram, né, seus depoimentos de como foi desesperador passar por isso, né? Beleza. E aí, galerinha, chegamos então à proposta que vocês escreverão. Não, né? Sim, sim. Galerinha, olha aí a proposta. Diversos desastres ecológicos são causados devido à ação humana com atitudes invasivas à natureza, construções e interesses financeiros. Então, a natureza estava lá quietinha, o homem que foi lá construir as coisas, certo? Fato, fato. Você, como um repórter de um jornal de grande circulação na internet, deverá noticiar um desastre ecológico ocorrido em sua região. Você pode escolher onde você mora, pode escolher qual é a sua região, tá? Mas você tem de contar um desastre que aconteceu aí na sua região, apresentando as possíveis causas dessa tragédia e suas consequências. Então, você tem de falar o que causou a tragédia, né? E
quais foram as consequências ali para o meio ambiente, para as pessoas, para os animais, enfim, para quem sofreu com isso. Joia? Você vai usar entre 15 e 22 linhas e caso queira assinar seu texto, utilize apenas o nome repórter. Então, galera, quando fala assim, ó, caso queira assinar, não necessariamente você precisa assinar, tá? É caso queira. Diga, não quero, não vou assinar, acho que não precisa, tudo bem. Mas se quiser assinar, é só colocar repórter, não precisa colocar atenciosamente na carta, tá, gente? Não precisa colocar despedida, nada disso. Caso queira assinar, você só vai colocar lá repórter ou por repórter, tudo bem? Só isso. Então, você é um repórter, vai contar um desastre ecológico ocorrido na sua região, apresentando as causas e as consequências, ok? Belezinha. Galera, só para ficar fresquinho na cabeça de vocês aí. O prof já explicou como é que faz notícia, né? Na aula anterior, em que o prof apresentou o gênero, eu mostrei para vocês qual é a carinha da notícia, a gente viu 2 exemplos, mostrei essa estrutura para vocês, mas eu trouxe aqui novamente para ficar fresco aí na sua cabeça, você que vai escrever a notícia agora. E já fica a dica, tá, galera? Faz no dia. No dia que o prof passa a proposta, já chega à tarde aí, ó, senta lá, faz, escreve, porque aí tá fresquinho na cabeça. O prof acabou de explicar o que é para fazer. Se você fizer, não agora, logo em seguida, porque você tem aulas ainda, mas à tarde, né, depois do almoço ali, se você sentar e começar a escrever o texto, ele tá fresquinho na sua cabeça, você faz mais rápido, tá? Não deixa acumular para fazer tudo de uma vez, não deixa para fazer na última hora. Tudo bem? Beleza. Galerinha, então o que que tem numa notícia, né? Lá no começo tem uma manchete, que é um título simples, que tem um verbo ali que mostra a ação principal. Então, vamos supor que a sua notícia é sobre um derrame de petróleo que teve num rio, não, desculpa, teve no mar, perto da sua casa, na sua região, né, que você mora na praia. Então, você vai colocar lá, navio naufraga e petróleo derramado em praias da região sul, por exemplo. Navio naufraga e petróleo é derramado em praias da região sul. Alguma coisa assim na notícia, tá? Na manchete. Mas logo no começo, você já tem de deixar claro o que é que você vai contar. Se é o rompimento de uma barragem, se aconteceu um derramamento de petróleo, se é a explosão de uma fábrica de pesticida, qual foi o desastre que aconteceu. Se foi, e galera, pode ser qualquer um outro que não sejam esses que o prof mostrou exemplo, tá? Vamos supor que você quer falar que teve um barranco aí, tipo, que cedeu porque construíram casas em locais inapropriados, por exemplo. Você pode, o que você quiser, tá? Não precisa ser exemplos como os que o prof mostrou. Eu só quis mostrar para vocês terem algumas ideias, tá? De como são esses desastres e que vocês podem trabalhar com coisas parecidas. Tudo bem? Galera, o que que tem depois dessa manchete, desse título primeiro? Você tem o primeiro parágrafo, em que você vai apresentar o lead, né? Que são as principais informações da sua notícia. Então, você vai colocar lá quem, quando, o que e onde, tudo bem? Então, você vai colocar, olha, na última sexta-feira, na cidade X, aconteceu tal coisa dessa maneira, com ali poucos detalhes. No segundo parágrafo, aí você vai responder como aconteceu e por quê. Aí são as causas e as consequências, lembra? Então, você vai falar, olha, aconteceu devido à ação assim, que foi feito isso, foi feito aquilo, foi feito isso, que teve este problema. E isso tem causado para as pessoas isso, 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 aquilo e aquilo outro. Inventa todas as causas e todas as consequências desse fato que você está noticiando. Tudo bem? Digam, posso colocar nome para uma empresa? Não. Posso colocar nome para pessoas? Não. Digam, como é que faz então? Fala, uma empresa X, uma fábrica daquilo, uma concessora de barragens, uma de modo genérico, sem inventar nomes. Tudo bem? Joia? E aí, a hora que chegar no terceiro parágrafo, a hora que você vai encerrar o seu texto, aí é legal trazer a resolução dos fatos ou o que ainda vai acontecer, que tipo de investigação ainda será feita, ou qual será o próximo passo, né, para que essa notícia tenha uma finalização. Ok? Galerinha, aí você pode trazer a fala dos personagens se você quiser. Tá? Se você quiser trazer, por exemplo, se você quiser trazer a voz de alguém que estava no local, ou do chefe de bombeiros, enfim, se você quiser trazer, né, ou do dono da empresa, se você quiser trazer a voz de alguém, né, você pode colocar, segundo fulano, aconteceu assim, assim, assado.
de acordo com o chefe do Corpo de Bombeiros e colocar a voz dele, ou colocar a voz dele e depois colocar, afirmou o chefe de bombeiros, enfim. Tá? Se você quiser, em algum momento do seu texto, trazer a voz de quem estava lá participando, isso é possível. Não é obrigatório, tá, gente? Pode ser todo em terceira pessoa, só você como narrador contando o que aconteceu. Mas se quiser trazer a voz de alguém, é legal. Digam, como é que faz isso? Eu não lembro. Volta na aula anterior, tá? Essa daqui é a aula 9. Volta na aula 8 de notícia, volta lá, ou vai no YouTube, e veja de novo o professor explicando para vocês como é que faz isso, tá? Veja os exemplos que tem lá, tudo bem? Para você ter uma noção do que o prof está falando. Ok. Tudo bem? E aí, galerinha, ele pede para assinar ali como repórter, né? Então você pode colocar lá por repórter ou só repórter. Se quiser assinar, esse aqui não é obrigado, tá? Esse aqui estava caso queira assinar. Joinha? Então, galera, agora sua vez de fazer o texto. O prof está aguardando em até 7 dias. Você pode mandar esse texto ou pelo WhatsApp ou pelo direct do professor Digão Redação lá no Instagram, tá? O prof está com saudades, está morrendo de vontade de ver vocês, é verdade, tá? A gente está cansado de ficar em casa, né? Precisamos nos encontrar o quanto antes, mas isso só vai acontecer quando nós estivermos em condições de não sofrer nenhum risco, tá? Com essa pandemia. Tudo bem? Então, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem felizes e até a próxima. Espero o textinho de vocês, tá bom? Beijão do Diggs. Até.